Fala aí galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho após a vitória do Grêmio por 1-0 contra o Fluminense. Vamos ver o que o Renato vai falar. O mais importante de tudo foi o resultado que nós sabíamos que era importante a vitória hoje, independente do esquema que a gente colocasse em campo. Então valeu a entrega do time. Apesar que durante os 90 minutos não estivemos como das outras vezes, mas o Grêmio sempre teve superior ao adversário. Criamos algumas oportunidades no primeiro tempo, não fomos tão felizes. No segundo tempo conseguimos fazer o gol, depois controlamos o jogo. Esquema diferente que eu montei durante a semana, justamente com o Edenilson não jogando com nenhum homem de área. Gostei da maneira que eles jogaram e dificultamos bastante, exatamente por isso, a marcação do nosso adversário. Eu acho que o mais importante de tudo foi essa, como eu já falei, essa entrega do grupo, né? Sabendo da necessidade da vitória. Sabíamos que o adversário também não passa por uma boa fase e eles iriam vender caro a derrota. Mas o importante é que a gente conquistou esses 3 pontos. É uma volta da confiança para o grupo. Era importante essa vitória justamente por isso. E agora dar sequência no trabalho aí que quinta-feira tem mais contra o Palmeiras. Renato, lá em Goiânia, até depois da partida, a gente comentou e eu questionei o fato do Grêmio ter conseguido empatar aquela partida do final como sendo um gol do sopro de esperança do Grêmio, depois de uma sequência, né, negativa dentro do Campeonato Brasileiro. E no primeiro jogo que o Grêmio tem de volta ao Rio Grande do Sul, o Grêmio consegue retomar o caminho das vitórias. O que representa a presença aí de quase 9 mil torcedores aqui no Centenário e principalmente os 3 pontos que o torcedor do Grêmio tanto queria novamente que o Grêmio conquistasse? É uma desvantagem muito grande, apesar que as pessoas, algumas, né, não são todas, algumas não entendem, uma desvantagem muito grande no momento que você não joga em seu estado para a sua torcida, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. Então você vê que voltamos, apesar que nós não estamos tão bem assim no Campeonato Brasileiro, o torcedor veio, o torcedor apoiou. É sempre importante estarmos do lado deles e eles do nosso lado. Agora nós temos esse jogo contra o Palmeiras também na próxima quinta-feira, depois do Juventude, aqui em Caxias. É muito importante você jogar para a sua torcida. Todo mundo joga uma partida fora, volta para sua casa, volta para o seu estado, joga para jogar em frente à sua torcida. Você vê que depois que nós voltamos, depois de um bom tempo, a torcida acolheu, mesmo nas dificuldades, apoiou, o time já foi outro, nós conquistamos os 3 pontos, e é sempre muito importante, não dá para negar que é importantíssimo você jogar na sua casa. A gente sabe que não é na arena, mas é no nosso estado, é próximo de Porto Alegre. Importante a gente olhar para o estádio e ver somente a nossa torcida nos apoiando. Isso é fundamental se tratando de Campeonato Brasileiro. E quando eu falei que aquele ponto era importante lá contra o Atlético Goianiense, você vê que hoje eles foram em Belo Horizonte e o Atlético Mineiro não conseguiu vencer. Então, o Campeonato Brasileiro assim, cada rodada sempre tem uma surpresa, todo mundo vende caro a derrota. Importante que o Grêmio conquistou esses 3 pontos aí. Não saímos ainda da zona do rebaixamento, mas eu falei já umas 2 semanas atrás, daqui a pouco o Grêmio volta para o seu devido lugar, até porque nós encostamos bem nos times que estão à nossa frente agora e nós temos 2 jogos a menos. A gente tem que botar isso na balança sim, porque 2 jogos a menos é uma coisa que nós temos a nosso favor. Renato, hoje nesse novo desenho, né, que você colocou, você estava elogiando e o resultado veio também. Mas teve um jogador que se destacou muito que no individual dele, que foi o Dodi, que é um jogador de importância de marcação desse meio campo do Grêmio, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a atuação dele e ao mesmo tempo que ele recebeu o 3º amarelo, né? E eu acho que é um desfalque importante para um jogo difícil, outro jogo difícil que tem aqui mesmo em Caxias contra o Palmeiras. Ele vem se destacando nos últimos jogos, vem jogando bem. Infelizmente hoje ele tomou o 3º cartão amarelo. Eu já tinha jogado o último jogo pendurado, eu já vinha controlando ele. Temos ele e mais alguns jogadores pendurados. Uma hora iria acontecer.
Infelizmente aconteceu, mas ao mesmo tempo é bom para que ele tenha um descanso, porque ele vem jogando todos os jogos, vem jogando bem, vem correndo bem, e de vez em quando você precisa dar um descanso para o jogador. Não era a hora, mas aconteceu, mas agora é procurar o jogador que entra aí no seu lugar. Eu tenho certeza que vai procurar fazer a mesma coisa, até porque todo mundo sabe da responsabilidade. Por isso que nós temos bastante jogadores justamente nesse setor aí, não é só ele, tem outros jogadores desse setor que estão pendurados. E uma hora iria acontecer. O importante é que ele vem jogando bem, e o mais importante de tudo é que mais uma vez hoje ele nos ajudou a conquistar essa vitória. Renato, boa noite. Queria lhe perguntar em relação... A gente tem uma janela se abrindo aí no dia 10 de julho. A gente tem um Grêmio com possibilidades no mercado. Eu queria saber o que a direção te passou em relação a reforços, o que tu está esperando, e sobre um nome específico, o Gabigol. Ele está numa situação bem complicada no Flamengo, a possibilidade de saída é muito grande. Você já conversou com esse jogador? Você tem alguma expectativa de poder contar com o Gabigol, ou é um nome irreal nesse momento nos pensamentos do Grêmio? A janela está aí, eu tenho conversado bastante com o presidente, tenho conversado bastante com o executivo Luiz Wagner e com o vice Antônio Brum. A gente troca bastante ideias. A gente sabe que a gente precisa trazer reforços, nós vamos trazer reforços. Mas aí todo dia a gente ouve assim um nome aqui, um nome ali, 2 nomes aqui, 2 nomes lá, e da nossa boca não sai nada. Então, os nomes que estão saindo é por conta de vocês, é o trabalho de vocês, mas a gente não vai abrir. Eu sou um treinador que vocês me conhecem bem, eu só falo do jogador no momento que ele vem assim no contrato. Você está perguntando especificamente do Gabigol, é uma coisa muito, muito distante da gente, pelo salário que ele ganha, pelas condições financeiras, entendeu? Agora, trazer reforços a gente vai trazer, mas na hora certa vocês vão saber quem são esses jogadores, até porque no momento que a gente fala o nome deles, já viu, né? Se custa um X, passa a valer 3X, 4X, a gente está se mexendo. O torcedor pode ficar tranquilo, até porque a gente tem a volta já também do Diego Costa. Ontem mesmo eu falei com ele. Temos o retorno daqui a pouco do Vila, do Soteldo. Eu falei para vocês lá atrás no último jogo e volto a repetir. Daqui a pouco todo mundo junto, o Grêmio vai ficar muito forte aí. Mais alguns jogadores que vão chegar. Pode ter certeza que o nosso grupo vai ficar forte para a sequência do campeonato, para a sequência de uma Libertadores, mesmo de uma Copa do Brasil. Por isso que eu sempre pedi para o nosso torcedor não se desesperar, ficar tranquilo. A gente vai continuar o nosso trabalho, a gente confia bastante no nosso grupo, a gente confia bastante no nosso trabalho, a gente sabe que a gente está devendo, a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas acho que o mais importante de tudo é esse apoio do nosso torcedor. Somente com a ajuda deles que a gente vai sair dessa. E lembrando vocês mais uma vez, e lembrando nossos torcedores, que nós temos 2 jogos a menos. E daqui a pouquinho o Grêmio vai para o seu lugar, pode ter certeza. No momento que nós estivermos com os reforços chegando, com os jogadores saindo do departamento médico, e todos os jogadores estão em suas seleções voltarem, o grupo vai ficar forte. E aí o Grêmio vai ser bem diferente. Renato, boa noite. Aqui à sua direita. Eu queria lhe perguntar a respeito do James Freitas, profissional que já trabalhou no Grêmio, deixou o Curitiba nos últimos dias e está tendo seu nome ventilado. A diretoria disse que ainda não anunciou a sua contratação. Como será o trabalho dele junto da sua comissão? Porque você tem os seus auxiliares da sua comissão. Como será o trabalho junto do James Freitas? James é um grande amigo, um profissional que já trabalhou comigo no Grêmio. Eu, quando cheguei aqui em 2022, eu conversei bastante com ele para que ele permanecesse. Então agora tem essa possibilidade do clube trazê-lo de volta. Já conversamos com ele, ele desejou voltar para o Grêmio. É praticamente um auxiliar permanente, né, de um clube, que o clube não tem esse auxiliar permanente. E lá atrás eu justamente conversei com ele para ele ficar no momento que eu voltei. Ele preferiu sair na época. E agora ele está voltando, é mais um que vai se juntar à minha comissão, mais um que vem para nos ajudar. Até porque eu volto a repetir, todo clube tem essa pessoa, esse cargo permanente. E o Grêmio não tem. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, com certeza, vai vir, vai ser recebido de braços abertos, porque desde 2022, volto a repetir, eu gostaria de ter a permanência dele aqui. Não foi possível naquela época, agora ele está voltando, mais um que vem para somar com a gente.
Renato, boa noite. A gente já tinha conversado, eu acho, talvez no jogo do Espírito Santo, eu tinha te perguntado sobre a mudança na equipe, tu falou que poderia acontecer, e acho que contra o Fortaleza tu acabou utilizando o centroavante. Como que está essa tua ideia de jogo para o restante do campeonato, para o restante dos jogos, especialmente sem ter os centroavantes ideais? Tu acha que essa manutenção ela é uma tendência na tua ideia? Contra um Palmeiras agora, né, que é um time que tem uma qualidade de meio campo também bastante interessante. Tu acha que o time já assimilou isso bem? Dá para manter, digamos assim, esse 4-4-2 com o Edenilson muitas vezes passando ali, virando um ponta? O que tu acha daqui para frente no campeonato, enquanto tu não tem os centroavantes que tu gosta de utilizar? Eu sempre falo para vocês que sou pago para pensar, né? Eu pensei num esquema diferente, apesar que nós temos jogadores de suas seleções, jogadores no departamento médico. Eu pensei um pouco, treinei bastante eles na última sexta-feira na parte tática, justamente com esse esquema aí, porque eu tinha que mudar alguma coisa. Aí você me pergunta se vai continuar o esquema, se vamos com jogadores de área. Cara, eu acho que o mais importante de tudo agora é a gente buscar os resultados, entendeu? Até que esses jogadores que estão em suas seleções voltem, até que o Diego Costa possa voltar também, os reforços possam chegar, entendeu? E a gente vai levando. Quanto mais opções eu tiver, melhor. No momento eu inventei esse novo esquema justamente porque a gente estava com dificuldades no esquema que a gente vinha jogando. Hoje, nesse novo esquema, apesar do pouco tempo que nós tivemos para treinar, treinamos praticamente só sexta-feira à tarde durante uma hora e meia, eles assimilaram bem. O importante é que eles estiveram bem hoje. Conquistamos uma vitória importante diante de um adversário difícil, que se encontra em uma situação difícil também na tabela do campeonato. E são as opções que vão chegando, eu vou pensando, vou mudando, de repente, mesmo com o esquema que esteja dando certo, dependendo do adversário, a gente pode mudar. Aquilo que eu falei, o mais importante de tudo é eu ter as opções. Eu tendo as opções, pode ter certeza que aí sim a gente vai ter o plano A, o plano B, o plano C. Agora, infelizmente, o nosso grupo está um pouco enxuto, justamente pelos jogadores que estão em suas seleções, jogadores no departamento médico, e mais os jogadores nessa abertura da janela aqui, que poderão chegar. Aí eu volto a repetir, o Grêmio vai ficar forte e eu com mais opções a gente pode usar mais esquemas. Renato, aqui. Eu queria saber a tua avaliação sobre o estado anímico. O Reinaldo ali na saída também falou como foi bom retornar para o Rio Grande do Sul, ter o apoio da família. Eu queria ver uma avaliação tua sobre quanto isso contribuiu e quanto que pode afetar, por exemplo, a chegada do Grêmio de ontem no hotel, a torcida fazer aquele protesto mais ríspido, o quanto isso prejudica o Grêmio e o quanto estar de volta ao Rio Grande do Sul pode auxiliar no tricolor na retomada do Brasileirão. Não, eu não vou entrar em detalhes com o que aconteceu antes no hotel, porque aquilo não é a torcida do Grêmio. A gente sabe, o cara que vive no futebol sabe o porquê que aquilo aconteceu. Vai ser por causa de meia dúzia de pessoas que a gente vai criticar a nossa torcida. Bem pelo contrário, a gente precisa dela, ela está com a gente, e você colocou um ponto importante. Importante os jogadores terem voltado para o estado, o importante os jogadores terem voltado para suas famílias, o importante é a gente jogar numa casa, mesmo que não seja na arena. E agradeço o clube aqui, o Caxias, por ter cedido o estádio, e a gente jogar para a nossa torcida. Isso é fundamental, você ter o carinho dos torcedores. Agora, hoje eles saem daqui, vão para casa, vão encontrar suas famílias. Então não tem coisa melhor, coisa que todos os outros clubes estão fazendo, menos o Grêmio. Então isso é importante. Quem não quer o carinho da família? Quem não quer o carinho da torcida? Quem não quer jogar num estádio que tem somente torcida do Grêmio? Então isso é fundamental, isso faz a diferença. E hoje já começou a fazer a diferença. E, de repente, quinta-feira também vai ser fundamental. Já falei com o presidente vai ver para baixar os ingressos, para que a gente possa trazer mais gente na próxima quinta-feira. Essa é uma ideia dele, que ele passou, estou passando para vocês. É importante, quanto mais gente no estádio, agora é o calor humano, é o calor da nossa torcida, no nosso estado. Aí pode ter certeza que as coisas vão começar, ou vão continuar melhorando, da maneira que a gente sempre jogou aqui no nosso estado, com o nosso torcedor do lado. Renato, você já passou por todas as experiências possíveis como técnico, momentos bons, momentos ruins. Qual que é a dificuldade de trabalhar, de tentar encontrar ajustes?
Toda a fase era essa que o Grêmio vivia, de não conseguir vencer, de às vezes fazer bons jogos e acabar sofrendo gols e não ter resultados, mesmo quando produzia. É ruim porque eu sempre coloquei isso, trabalhei bastante a parte psicológica dos jogadores, mesmo das famílias, eles não poderiam desacreditar neles mesmo. Essa confiança eu sempre passei para eles não poderiam deixar essa confiança de lado, mas a gente sabe que quando os resultados não vêm, vêm com as derrotas, infelizmente mesmo a gente jogando bem, tá faltando um pouquinho de sorte, mas quando os resultados não vêm, daqui a pouco o jogador começa a se questionar. E isso eu sempre coloquei na cabeça dele, não se questione, porque eu não tenho dúvida alguma, a minha confiança em vocês é total, daqui a pouquinho a bola vai entrar e não vai entrar no nosso gol. Foi o que aconteceu hoje, a gente não fez uma exibição de galo, mas foi o suficiente para a gente vencer e conseguir 3 pontos, e sempre com vitória. Eu falo para eles, uma palavrinha só no mundo todo, mudam as coisas, chama-se vitória. Quando a vitória não vem, essa sequência que a gente estava tendo, uma sequência negativa, é lógico que você começa a fazer as coisas sem a confiança necessária. Para você errar, é enorme a chance de você errar. Agora, com vitória não, o torcedor acredita mais, o torcedor continua apoiando mais, o jogador volta a ter aquela confiança, e você podendo fazer seu trabalho com confiança, é meio caminho andado. Então isso trabalhei bastante, principalmente esses últimos dias deles aí, que os resultados não estavam chegando. E agora com essa vitória aí, pode ter certeza que mais do que nunca, a confiança que eles estavam precisando vai voltar. E aí pode ter certeza que a partir já de quinta-feira a equipe pode render muito mais, pode ter certeza disso. Renato, por gentileza, nos teus pensamentos, você esperava um Fluminense entregar tanto a bola para o Grêmio? Porque é difícil isso acontecer, né? Geralmente o adversário quer ficar com a bola e não deixar você tomar. Mas não, eles entregaram a bola para o Grêmio e se recuaram, até pelo momento que eles estão vivendo, que é parecido com o nosso aqui. E me permita só outro, eu sei que você não gosta de falar em nomes, mas tem um colega nosso de profissão que falou um nome que não é a primeira vez, que é o Davidson. Você conhece bem o nosso colega de profissão, né? E ele acabou falando que o Grêmio estava em tratativas até avançadas com o jogador. Não, quanto ao Fluminense, eu não estou lá, é difícil, né, eu ficar opinando. Eu tenho que engrandecer sempre o meu clube, meu time, meu grupo, mas pelo que eu tenho visto, que o Fluminense vinha recebendo muitas críticas da maneira que vinha jogando, então eles ainda continuam com o DNA de início. É difícil de tirar a cabeça deles assim em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo também é uma situação que, se eles arriscassem a saída de bola lá atrás, poderiam perder, tomar um gol, e aí as coisas poderiam dificultar ainda mais para eles. Então o que eles fizeram? Eles entregaram a bola pro Grêmio, o Grêmio procurou jogar. Aí você falou que a nossa situação também era parecida com a deles, mas eu nunca tirei essa confiança dos meus jogadores, pelo contrário. Eu sempre falo para os meus jogadores darem um chutão na hora que estão apertados, que não tem condições de sair jogando. Aí tudo bem, não dá para arriscar, tem que dar um chutão mesmo. Hoje o Fluminense praticamente fez uma coisa bem diferente, que eles tinham, apesar que eu vi o último jogo deles também, eles deram alguns chutões, evitaram sair jogando, quebraram, davam a bola para o Grêmio. Era da maneira que eles vieram enfrentar o Grêmio, cada treinador tem sua maneira de trabalhar. O importante é que essa confiança eu nunca tirei do meu time, pelo contrário, eu quero que eles gostem da bola, fiquem com a bola, porque quanto mais a gente ficar com a bola, mais o adversário vai correr atrás da gente e vai cansar. Agora, tem horas que tem que dar o chutão, não tem que arriscar não. Isso eu falo e passo para eles, eles sabem da maneira que eu gosto de trabalhar, e eles gostam dessa forma também. Quanto ao jogador, aí eu falei, você falou do Davidson, eu só falo do jogador no momento que ele chega e assina o contrato. Então tem nomes que vocês têm dado, que pode ser que a gente esteja conversando, e tem nomes que alguns de vocês têm falado, que eu respeito, e que nunca conversaram com a gente, e a gente nunca conversou com eles. Então, fica na cabeça de cada um. Eu só falo no momento que o jogador assinar o contrato. Renato, desde que o Pavon voltou de lesão, ele oscilou bastante, né? Até teve algumas trocas, algumas substituições bem polêmicas, né? E ele não voltou aquele jogador incisivo, um jogador que fazia bastante ali a aproximação, principalmente com o meio, entrando de fora para dentro, né?
E aí eu te pergunto, Renato, nas últimas semanas, inclusive vou ressaltar, tá, que foi na imprensa argentina que saiu essas informações de que o Pavón estaria de saída do Grêmio, que o Pavón poderia sair do Grêmio, enfim. Você conversou com o jogador, porque hoje nós vimos um jogador diferente, né? Ele aproximando mais, ele mais agudo, ele mais próximo do gol, ele mais próximo dos meias. Parecia um outro Pavón depois da lesão, né? Você conversou com o jogador, perguntou para ele sobre essas informações vindas da Argentina, enfim, como que está o Pavón nesse momento? Tá bem, ele tá voltando à melhor forma, né? Nós estivemos muito tempo fora, para cima e para baixo. Sempre falei para vocês, a gente dentro de hotel, dentro de avião, a gente não tinha nem tempo para treinar, e a gente continua sem esse tempo para treinar. Muitos jogadores voltando de lesão e a gente colocando em campo sem as devidas condições físicas, justamente porque a gente precisa de todo mundo. Então, aos pouquinhos, os jogadores vão readquirindo aquela forma física e técnica deles, principalmente agora na nossa casa. Ele é um jogador importante, hoje ele foi muito bem, ele voltou a ser praticamente o Pavón daquele quando ele chegou aqui no Grêmio. E quanto às notícias que saíram lá na Argentina, você falou tudo, saíram lá na Argentina. Nenhuma notícia dessa saiu aqui dentro do clube. Não conversei com ele, porque se ele tem alguma proposta, algum problema, ele viria conversar comigo, com alguém da diretoria. Como ele não veio, ele é jogador do Grêmio, vai continuar trabalhando, vai continuar nos ajudando. Se por um acaso chegar alguma proposta para o Pavón, nós temos nosso executivo, nós temos nosso vice-presidente, nós temos o presidente, eles que comandam o clube, eles vão decidir o que é melhor, vão conversar com o jogador para ver se tem interesse também de sair ou não. Enfim, não adianta a gente ficar gastando saliva, gastando cartucho por uma coisa que a gente não sabe se é verdade. A gente tem que continuar trabalhando, ele está muito feliz aqui, hoje, mais uma vez, ele nos ajudou, foi bem. Importante isso. Quando a gente sentir qualquer tipo de problema com qualquer jogador, a gente vai, conversa, troca ideias com qualquer jogador. Não é o caso dele, porque ele não nos procurou. É uma notícia que vem da Argentina. A gente sabe que muitas notícias ninguém planta, entendeu? Então, se por acaso chegar qualquer tipo de proposta, ele vai conversar com o clube e o clube vai ver o que é melhor para ele e para a gente também.